Eu vendi a minha empresa por 20 milhões de reais. Logo depois, minha irmã me disse: fala para sua filha que você está falida. Eu não entendi o que ela quis dizer até colocar em prática. Pensei que era um teste simples, mas em menos de 24 horas, fiquei sabendo que minha filha e meu genro estavam há muito tempo planejando um esquema para tomar tudo o que eu tinha. Obrigada por estar aqui e ouvir essa história. Antes de continuar, adoraria saber de onde você está assistindo. Escreva sua cidade ou estado nos comentários para a gente ver o quanto essa comunidade já chegou longe. Também quero avisar que algumas partes dessa história incluem elementos fictícios para fins narrativos. Qualquer semelhança com pessoas ou lugares reais é coincidência, mas os temas podem valer a reflexão. Pousei minha caneta sobre a mesa de madeira escura e encarei minha assinatura. Vera Castilho, ainda fresca na última página. 20 milhões de reais. O advogado do outro lado da mesa, um homem careca na casa dos 50 anos cujo nome eu já tinha esquecido, sorriu e deslizou um único cheque pela superfície polida. O número parecia absurdo impresso assim. 20 milhões de reais. Parabéns, senhora Castilho, ele disse. A venda está concluída. Acenei com a cabeça, sem conseguir sentir a alegria que imaginei que sentiria. A luz de outubro entrava pelas grandes janelas do escritório no centro da cidade, pintando tudo em tons de dourado e âmbar. Lá fora, a cidade fervilhava com o trânsito da tarde, mas naquele quarto silencioso, num andar alto do edifício, eu não sentia nada além de cansaço. A empresa Castilho Artigos de Couro tinha sido o sonho do meu falecido marido. Wilson afundou 30 anos atrás na nossa garagem, costurando cintos e carteiras à mão. Quando ele nos deixou alguns anos antes, na primavera de 2021, ela já tinha crescido e virado uma empresa de médio porte, com contratos por toda a região. Eu ainda me lembrava do dia em que chegou o primeiro grande pedido. Como Wilson me girou pela cozinha rindo feito criança. Mas Wilson tinha ido embora. Em um momento ele estava podando as rosas no quintal de casa. No momento seguinte, estava no chão. A ambulância chegou, mas já era tarde demais. Tentei manter a empresa funcionando. Por 3 anos, me arrastei para aquele escritório toda manhã. Assinei papéis que mal entendia e sorri durante reuniões em que homens mais jovens falavam por cima de mim. Eu tinha 62 anos, era viúva e estava exausta. Meus filhos tinham as próprias vidas. Jéssica, minha mais velha, com 35 anos, tinha se casado com Tiago Machado alguns anos antes e se mudado para outro bairro da cidade, onde tocava uma pequena boutique. Felipe, meu filho, tinha 32 anos e trabalhava como engenheiro de software numa cidade no sul do país. Filhos bons, filhos ocupados. Vender a empresa parecia largar o último pedaço de Wilson, mas eu não aguentava mais carregar aquilo. A senhora deveria comemorar hoje à noite, senhora Castilho, o advogado disse, se levantando para me dar a mão. Isso é um recomeço. Forcei um sorriso, juntei os documentos na minha pasta de couro, um dos modelos do Wilson, gasto e macio com o tempo. Bem quando estava saindo, meu celular vibrou na bolsa. Cristina Castilho, celular. Minha irmã mais velha, Cristina, tinha 65 anos, 3 anos a mais do que eu. E tinha passado a maior parte da carreira como advogada de defesa criminal. Tinha se aposentado 2 anos antes. Atendi. Cristina, estou terminando aqui no escritório do advogado. Vera. A voz dela era firme, urgente. Não tinha o tom caloroso de sempre. Você precisa vir me ver hoje à noite. Não pode esperar. Meu estômago apertou. O que houve? Está tudo bem? Estou bem, mas a gente precisa conversar pessoalmente. Você consegue vir até mim hoje à noite? Hesitei, olhando para o advogado que fingia não estar ouvindo. Sim, acho que consigo. Mas do que se trata? Não pelo telefone, Cristina disse. Por favor, Vera, vem. Eu explico tudo quando você chegar. A ligação caiu. Fiquei parada um momento, segurando o celular, com o cheque de 20 milhões de reais de repente pesando na outra mão. Cristina não era do tipo que entrava em pânico. Tinha passado décadas em salas de audiência, firme e precisa. Se ela dizia que era urgente, era. Está tudo bem? O advogado perguntou. Não sei, eu disse baixinho. Saí do escritório meio atordoada, peguei o elevador e fui para a rua, para o ar fresco do outono. Fui até a minha casa, joguei algumas coisas numa bolsa e voltei para o carro.
A cidade ficava a menos de 2 horas dali, mas o trânsito da hora do pico ia atrasar. Enquanto entrava na rodovia, o sol começava a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja. Minha cabeça disparou. Por que Cristina soou tão preocupada? Ela estava doente? Tinha acontecido alguma coisa? E esse pensamento me fez apertar as mãos no volante. Teria algo a ver com o dinheiro? A estrada se abria à minha frente, luzes de freio se misturando em rios vermelhos. Meu celular ficou quieto no porta-copos. O cheque estava na bolsa. E em algum lugar, minha irmã me esperava com uma notícia que não podia aguardar. Eu ainda não sabia, mas aquela ligação estava prestes a mudar tudo. A viagem demorou pouco mais de 1 hora. Quando estacionei na frente da casa de Cristina, o céu já estava escuro. A luz da varanda estava acesa, lançando um brilho quente sobre os degraus de entrada da casa pequena dela. Antes mesmo de desligar o motor, a porta da frente abriu e minha irmã apareceu. Cristina parecia exatamente o que era. Uma advogada aposentada, cabelo grisalho preso num coque firme, olhos azuis afiados que não perdiam nada. Era 3 anos mais velha que eu, mas sempre pareceu mais forte, mais estável. Entre, ela disse, me fazendo sinal para a porta. Você deve estar exausta. A segui até a sala de estar, que cheirava levemente a lavanda. Ela nos serviu chá e sentamos uma de frente para a outra nas poltronas gastas. Tudo bem, eu disse. O que é tão urgente? Cristina pousou a xícara. Jéssica me ligou 2 vezes nas últimas 2 semanas, perguntando sobre a venda da empresa. Franzi a testa. Ela é minha filha. Claro que está curiosa. Não era curiosidade, Vera. Ela fez perguntas muito específicas. Se você tinha atualizado o testamento, para onde o dinheiro ia, se você planejava dividir entre ela e Felipe. Meu estômago contraiu. Ela provavelmente estava só. Tive um cliente uma vez, Cristina interrompeu. Uma mulher na casa dos 70 anos. Tinha vendido sua casa por R$ 500.000. Contou para o filho. Em 6 meses, ele a convenceu a assinar uma procuração e esvaziou a conta bancária dela. Ela perdeu tudo. Fitei minha irmã. Jéssica jamais faria isso. Dinheiro muda as pessoas, Cristina disse baixinho. Você acabou de vender uma empresa por R$ 20 milhões. Você precisa saber se sua filha te ama ou ama o que você pode dar a ela. Isso é absurdo. Eu a criei. Paguei pela boutique dela, pelo casamento dela. Cristina se inclinou para a frente. Então testa ela. Diz que você faliu. Fala que o dinheiro está preso numa disputa judicial. Vê como ela reage. Eu não consigo fazer isso. Só por algumas semanas. Se eu estiver errada, você vai saber. Pensei nas últimas ligações com Jéssica. A voz dela tinha estado curta, distante. Ela perguntou sobre a venda, sobre meus planos, mas não como eu estava me sentindo. Não se eu estava me sentindo sozinha. Tudo bem, eu disse baixinho. Vou fazer isso. Cristina apertou minha mão. Espero estar errada, Vera. 2 dias depois, numa quarta-feira à noite, convidei Jéssica e o marido dela, Tiago, para jantar. Passei a tarde cozinhando frango assado, tentando ignorar o nó de angústia no estômago. Jéssica chegou às 18h30, usando um elegante vestido vermelho e brincos de pérola. Me deu um beijo no rosto. Tiago veio atrás, alto, bem apresentado, com um sorriso que não chegava aos olhos. Me cumprimentou e me chamou de mãe, embora sempre soasse estranho. Nos sentamos para comer. A conversa estava dura, forçada. Finalmente, no meio da refeição, pousou o garfo. Preciso contar uma coisa para vocês dois, eu disse. Jéssica olhou para mim. O que foi, mãe? Respirei fundo. A empresa vendeu, mas o dinheiro está preso numa disputa judicial. Um ex-sócio está alegando que Wilson devia a ele parte dos lucros. Meu advogado diz que posso perder tudo. Estou quase sem nada. Só me sobrou a casa. A boca de Jéssica caiu aberta. Como assim? 20 milhões foram embora? É possível, eu disse baixinho. Tiago olhou para a esposa, depois para mim. Você tem outras contas? Poupança? Investimentos? Balancei a cabeça. Nada. Só a casa. Jéssica não se mexeu. Não estendeu a mão para a minha. Não disse, que pena, mãe. Ficou sentada lá e por fim perguntou, quanto tempo vai durar esse processo? O restante do jantar se passou em quase silêncio. Quando foram embora, Jéssica me abraçou rapidamente. Tiago me disse para ficar positiva. Fiquei na janela observando os dois caminharem até o carro. Bem antes de Tiago abrir a porta do motorista, eu ouvi ele dizer, baixo mas claro,
Precisamos agir rápido. Pegar a casa antes que ela realmente fique sem nada. Tranquei a porta. Minhas mãos estavam tremendo. Meu coração disparou. Cristina tinha razão. Minha filha não era quem eu pensava que era. Não dormi naquela noite. A casa estava silenciosa demais. Fiquei deitada encarando o teto, repetindo as palavras de Tiago. Pegar a casa antes que ela realmente fique sem nada. Por volta da meia-noite, ouvi um som lá embaixo, um celular vibrando. Desci as escadas. A sala estava escura, exceto pela tela iluminada de um celular sobre a mesa de centro. O celular de Tiago. Ele tinha esquecido quando foram embora. O celular vibrou de novo. Então, uma mensagem de voz começou a tocar no viva-voz. A voz de um homem. Grossa, seca. Tiago, me ligue de volta. Sua sogra disse que está falida. Ótimo. Amanhã a gente se encontra com o advogado. Faz ela assinar uma procuração. Diz que é para um empréstimo bancário. Essa casa vale 2 milhões de reais. Divide em 5 partes. Meus 3 filhos, você e Jéssica. 400 mil cada. Vai rápido. A mensagem terminou. Fiquei paralisada. Walter Machado, pai de Tiago, um homem de 60 anos com olhos frios. Eu o tinha visto uma única vez, no casamento. E agora ele estava planejando me roubar. Minhas mãos tremiam enquanto peguei o celular. Fotografei a tela, o registro de chamadas, o número de Walter. Depois gravei a mensagem de voz de novo, salvei, fiz um backup e mandei para o meu e-mail. 2 milhões, divididos em 5 partes. Às 7h30 da manhã seguinte, Tiago bateu na minha porta. Bom dia, mãe, ele disse. Acho que esqueci meu celular aqui. Forcei um sorriso. Esqueceu mesmo? Deixa eu pegar. Fui calmamente até a sala e trouxe de volta. Aqui está. Obrigado, ele disse, enfiou no bolso e foi embora. Tranquei a porta e liguei imediatamente para Cristina. Você tinha razão, eu disse. Eles estão planejando me roubar a casa. 1 hora depois, Cristina estava sentada na minha mesa da cozinha, ouvindo a gravação no meu celular. Quando terminou, ela olhou para mim. Isso é bom, mas não é suficiente. Não é suficiente? Repeti. Ele literalmente disse que vão me enganar. Eu sei, mas precisamos de mais. Precisamos de gravações deles juntos. Tiago, Jéssica, Walter e Neuza. Precisamos de extratos bancários, testemunhas. Esfreguei as têmporas. Como? Cristina se inclinou para a frente. Vamos à fonte. Walter e Neuza Machado moram numa cidade da região, certo? Acenei com a cabeça. Tinha ido à casa deles uma vez, anos atrás. Uma casa simples de 2 andares perto da estação de trem. Se a gente conseguir gravá-los falando sobre isso, Cristina disse, teremos o que precisamos. Você quer dizer espioná-los? Quero dizer, coletar evidências. Tenho um gravador profissional. Estacionamos perto da casa. Nos aproximamos o suficiente para ouvir. Se eles estiverem se encontrando com Tiago, como Walter disse, podemos pegá-los planejando. E se nos pegarem? Vamos com cuidado. Pensei na voz de Walter, naquela mensagem de voz, no sorriso de Tiago, em Jéssica, perguntando quanto tempo duraria o processo em vez de se eu estava bem. Tudo bem, eu disse. Vamos fazer isso. Naquela tarde, pesquisamos a casa dos Machado. Uma casa simples de 2 andares numa rua estreita. Nos vestimos com roupas escuras, colocamos bonés e máscaras. Cristina guardou o equipamento de gravação numa bolsa preta. O trajeto levou 30 minutos. Estacionamos a 1 quadra de distância, embaixo de um poste que tinha queimado. Da onde eu estava, conseguia ver a casa dos Machado claramente. As luzes estavam acesas lá dentro. Sombras se moviam atrás das cortinas. Cristina verificou o equipamento. O gravador tem alcance de uns 15 metros. Precisamos chegar mais perto. Talvez perto do muro dos fundos. Olhei para a casa. O coração batia forte. E se alguém nos ver? São mais de 8 da noite. A maioria das pessoas está em casa jantando. Vamos nos mover rápido. Ela me olhou. Pronta? Acenei com a cabeça, mesmo com as mãos tremendo. Saímos do carro. O ar da noite estava frio. Andamos rápido pela calçada, nos mantendo nas sombras. Conforme nos aproximamos da casa, ouvi vozes lá dentro. Fracas, mas nítidas. A voz de Walter, a risada de Tiago e depois Jéssica. Cristina tocou meu braço e apontou para o portão dos fundos. Estávamos prestes a descobrir exatamente o que planejavam. O quintal estava escuro, a grama molhada sob nossos pés. Cristina foi primeiro, andando quietinha em direção à casa. Eu a segui,
com o coração na garganta. Agachamos embaixo de uma janela. Através das cortinas finas, eu conseguia ver 4 pessoas ao redor de uma mesa de jantar. Walter Machado, alto e sério. Ao lado dele, Neuza, mãe de Tiago com 58 anos, cabelo loiro curto e uma voz cortante. Jéssica e Tiago sentados do outro lado. Cristina tirou o pequeno gravador e pressionou um botão. Uma luz vermelha piscou. Neuza falou primeiro, a voz alta e afiada. Sua sogra está podre de rica. Essa casa vale mais de 2 milhões de reais. Você precisa fazer ela assinar uma procuração. Fala que você está pegando dinheiro emprestado temporariamente, depois vende. Depois da venda, a gente divide em 5 partes. Meus 3 filhos, você e Jéssica, 400 mil cada. Walter se inclinou para a frente. Arruma um advogado separado. Não deixa ela saber. Fala que é papelada para um empréstimo bancário. Tiago assentiu. Já entrei em contato com alguém. Podemos ter a documentação pronta na semana que vem. Jéssica hesitou. E se mãe desconfiar de alguma coisa? Neuza fez um gesto com a mão, como se dispensasse a preocupação. Ela é mais velha, fácil de enganar. Chora um pouquinho. Fala que precisa de dinheiro urgente. Ela vai assinar. Jéssica ficou quieta. Depois acenou com a cabeça. Tudo bem. Senti um enjoo. Cristina apertou meu braço. O gravador registrou 8 minutos. Quando eles se levantaram, nós voltamos para o carro. Na manhã de sexta-feira, Cristina e eu sentamos na minha cozinha ouvindo a gravação 3 vezes. Cada palavra estava clara. Precisamos do Sérgio, Cristina disse. Assenti. Sérgio Vasconcelos, meu advogado de família. 1 hora depois, Sérgio Vasconcelos estava sentado na minha frente. Tinha 58 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de armação fina. Eu o conhecia há mais de uma década. Ele tinha cuidado do inventário de Wilson. Ouviu a gravação inteira sem dizer uma palavra. Quando terminou, tirou os óculos. Isso é suficiente para acusações de conspiração, ele disse baixinho. Mas precisamos de provas financeiras também. O que quer dizer? Sérgio abriu a pasta e tirou um envelope pardo. Obtive uma autorização judicial 2 dias atrás. O banco forneceu seus registros dos últimos 3 anos. Ele abriu as folhas sobre a mesa. Passei os olhos pelas linhas de números. Então os vi. 3 transferências, 50 mil cada, 150 mil no total, da minha conta poupança secundária para a conta de Jéssica. As datas: agosto de 2022, fevereiro de 2023, outubro de 2023. Esses formulários de autorização, Sérgio disse, deslizando páginas em minha direção, têm assinaturas que deveriam ser suas, mas são falsificadas, não são? Peguei os papéis com as mãos tremendo. As assinaturas pareciam com as minhas, mas as curvas estavam erradas. Eu nunca assinei isso, sussurrei. Sérgio assentiu. Você se lembra de ter dado a Jéssica acesso a essa conta? Fechei os olhos. Sim. 5 anos atrás, depois que Wilson faleceu. Eu estava destruída. Jéssica se ofereceu para ajudar a organizar as finanças. Esse era um dinheiro de emergência. Eu tinha em torno de 500 mil nessa conta. Olhei para o extrato mais recente. 200 mil. 300 mil sumidos. 150 por meio das transferências falsificadas. O restante, não sei como ela tinha pegado. Tapei o rosto com as mãos. Minha filha tinha estado me roubando por anos. Enquanto eu chorava Wilson, enquanto eu lutava com a empresa, enquanto eu ficava acordada à noite me perguntando se era forte o suficiente. Ela esteve me roubando por anos, eu disse, com a voz quebrando. A mão de Cristina pousou no meu ombro. Temos o que precisamos, Sérgio disse. A gravação, os extratos, as assinaturas falsificadas. Mas precisamos chamar seu filho, Felipe. Alguém que talvez tenha informações. Precisamos construir isso com cuidado. Cristina assentiu. Eu ligo para Felipe. Ele precisa vir. Sérgio se levantou, recolhendo os papéis. Vera, confrontar sua filha não vai ser fácil, mas você não está sozinha. Disse que sim, embora nunca tivesse me sentido tão sozinha na vida. A campainha tocou pouco depois das 9 da manhã de sábado. Abri a porta e lá estava meu filho Felipe, parado na soleira com uma mochila no ombro. Tinha 32 anos. Alto e magro, usando óculos de armação preta e um moletom cinza. O rosto estava cansado do voo cedo,
mas os olhos estavam vivos de preocupação. Mãe, ele disse, e me puxou para um abraço apertado. Estou aqui. Tia Cristina disse que Jéssica está fazendo algo horrível. Me conta tudo. Levei-o para a cozinha, onde Cristina e Sérgio já estavam esperando. Felipe se sentou e eu lhe contei tudo. A falência falsa, a gravação na casa dos Machado, as assinaturas falsificadas, os 150 mil que Jéssica tinha roubado ao longo dos últimos 2 anos. O rosto de Felipe ficou pálido. Ele me olhou, depois olhou para Cristina, depois para Sérgio. Não consigo acreditar que Jéssica faria isso, ele disse baixinho. Eu sabia que ela tinha mudado, mas eu não achei que ela... Parou, balançando a cabeça. Felipe. Cristina se inclinou para a frente. Precisamos da sua ajuda. Você sabe de alguma coisa sobre Jéssica? Algo que possa nos ajudar a construir esse caso? Felipe ficou em silêncio por um longo momento. Tirou os óculos, esfregou os olhos, depois os colocou de volta. Sim, ele disse por fim. No ano passado, em agosto, Jéssica me ligou. Senti meu estômago contrair. O que ela disse? Felipe me olhou, o rosto com uma expressão de sofrimento. Ela me disse que você estava planejando doar todo o dinheiro para a caridade, que não ia deixar nada para a gente. Disse que eu precisava voltar imediatamente, que tínhamos que pressionar você a dividir os bens antes ou a gente ia perder tudo. Abri a boca. Ela disse isso sim. Felipe continuou. Eu não acreditei nela. Pedi prova. Ela disse que tinha ouvido você conversando com tia Cristina sobre fazer doações, mas eu disse não. Disse que você tinha o direito de fazer o que quisesse com o próprio dinheiro e que eu não ia pressionar você. E Jéssica ficou furiosa. Me chamou de ingênuo e desligou. Sérgio se inclinou para a frente. Você tem alguma gravação dessa ligação? Felipe balançou a cabeça. Não, mas tenho outra coisa. Tirou o celular do bolso, rolou as mensagens e virou a tela para nós. Lá, numa conversa de agosto do ano passado, havia uma mensagem de Jéssica. Você é tão idiota, Felipe. Mãe está escondendo dinheiro, e você nem sabe. Vai se arrepender. Sérgio imediatamente fotografou a tela com o próprio celular. Isso é bom, ele disse. Isso prova premeditação. Jéssica estava planejando tomar seus bens há pelo menos 1 ano, provavelmente mais. Cristina concordou. Combinando com a gravação, os extratos bancários e as assinaturas falsificadas, temos mais do que suficiente para ações cíveis e criminais. Felipe me olhou, os olhos cheios de tristeza. Mãe, sinto muito. Devia ter te contado sobre essa ligação quando aconteceu. Eu só pensei que Jéssica estava estressada com dinheiro. Não achei que ela realmente fosse... Estendi a mão pela mesa e peguei a dele. Você não fez nada de errado, meu filho. Você defendeu o que era certo. Você não deixou ela te manipular. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Eu tinha uma filha que havia passado anos planejando me roubar, e um filho que havia se recusado a me trair, mesmo quando a própria irmã tentou recrutá-lo. Me levantei e fui até ele. Felipe também se levantou e eu o envolvi nos braços e chorei no seu ombro. Tenho muita sorte de ter você, sussurrei. Você é um filho incrível. Felipe me abraçou com força. Eu te amo, mãe. A gente vai resolver isso, prometo. 2 dias depois, numa segunda-feira de manhã, meu celular tocou. O nome de Jéssica apareceu na tela. Respirei fundo antes de atender. Mãe, ela disse, a voz calorosa e doce. Fiquei pensando na sua situação. Tenho uma ideia que pode ajudar. Ah, é? Respondi com cuidado. Você poderia pedir dinheiro emprestado à tia Cristina. 3 milhões de reais para pagar as dívidas do processo. Tia Cristina tem dinheiro. Tenho certeza de que ela ajudaria a família. E eu serei sua garantidora. Fiz uma pausa, como se estivesse considerando. Você acha mesmo que ela toparia? Com certeza, Jéssica disse. Eu ligo para ela mesmo. Não se preocupa, mãe. Espera, eu disse. O que é garantidora exatamente? A voz de Jéssica se manteve paciente, quase condescendente. Significa que, se você não conseguir pagar o empréstimo, eu assumo a responsabilidade no lugar. Mas é claro que você vai conseguir pagar assim que o processo for resolvido e o dinheiro for liberado. Fechei os olhos. Era exatamente o que Cristina tinha previsto. Jéssica queria que eu assinasse documentos de empréstimo. Usaria a minha casa como garantia. Depois, quando eu supostamente não conseguisse pagar, ela e Tiago executariam a dívida, tomariam tudo. Deixa eu falar com Cristina primeiro, eu disse. Me dá um tempo, meu bem. Claro, mãe.
Fico aguardando. No momento em que ela desligou, liguei para Cristina. Quando contei sobre a proposta de Jéssica, Cristina soltou uma risada curta e seca. Caíram direto na armadilha. Perfeito. Vou fingir que concordo, mas vou impor uma condição. Jéssica precisa assinar um contrato de garantia formal, um que a responsabilize pessoalmente com todos os seus bens: casa, carro, contas bancárias. Vamos apresentar isso para eles no jantar na quarta-feira, aqui em casa. Você tem certeza de que vai funcionar? Confia em mim, Cristina disse. Eles são gananciosos, acham que sou fácil de enganar. Vamos ver o quanto eles querem isso quando os próprios bens estiverem em jogo. Na quarta-feira à noite, fui de carro com um nó no estômago. A sala de jantar de Cristina estava bonita. A mesa longa coberta com uma toalha branca, velas acesas, travessas de legumes assados e salmão ao forno. Jéssica chegou com Tiago, Walter e Neuza. Jéssica usava um blazer preto bem cortado e um sorriso educado. Tiago estava arrumado numa camisa social. Walter e Neuza pareciam cautelosos. Era a primeira vez que conheciam Cristina, e eu conseguia perceber que estavam tentando avaliá-la. Nos sentamos. Cristina serviu vinho. Jéssica, Cristina disse com uma voz agradável, você me ligou sobre um empréstimo para sua mãe. Quero que saiba que estou muito disposta a ajudar. O rosto de Jéssica abriu num sorriso. Muito obrigada, tia Cristina. Isso significa muito para a gente. Claro, Cristina disse, mas tenho uma condição. O silêncio baixou na sala. Cristina continuou, o tom ainda leve, mas firme. Você precisará assinar um contrato de garantia formal. Se sua mãe não conseguir pagar o empréstimo, você será pessoalmente responsável. Isso inclui sua casa, seu carro, suas contas bancárias. Todos os seus bens pessoais serão usados para cobrir a dívida. Não tenho como emprestar 3 milhões de reais sem esse tipo de garantia. Tenho certeza de que você entende. Silêncio. Tiago se aproximou de Jéssica e sussurrou, alto o suficiente para eu ouvir. Assina. Assim que ela repassar o dinheiro, a gente resolve depois. Cristina deslizou uma pilha de papéis pela mesa. Este é o rascunho do contrato. Podem ler com calma. Se estiverem de acordo com os termos, nos encontramos com meu advogado na semana que vem para formalizar tudo. Jéssica pegou os papéis com as mãos trêmulas. Os olhos correram pelas páginas. Observei seu rosto ficar pálido enquanto lia a cláusula, que deixava bem claro que, se eu não pagasse, ela perderia todos os bens pessoais para cobrir o empréstimo. Do outro lado da mesa, Walter e Neuza trocaram um olhar, mas não disseram nada. O restante do jantar passou em silêncio constrangedor. Quase ninguém tocou na comida. Ninguém assinou nada. Por fim, enquanto a gente recolhia os pratos, Jéssica se levantou. Tia Cristina, ela disse, a voz tensa. Preciso de mais tempo para pensar. Claro, Cristina respondeu com tranquilidade. Pode pensar o quanto quiser. Jéssica, Tiago, Walter e Neuza foram embora sem mais uma palavra. Quando a porta se fechou, Cristina se virou para mim. Ela não vai assinar. Ela sabe que, se assinar, está arriscando os próprios bens. A armadilha funcionou. Concordei, mas não senti satisfação alguma. Só tristeza. Minha filha estava disposta a me roubar a casa, mas não a arriscar a dela. Enquanto iam saindo da casa de Cristina, com a porta da frente mal fechada atrás de Jéssica e Tiago, ouvi passos na varanda. Felipe saiu de dentro. Ele tinha ficado o tempo todo, no quarto, nos fundos, para não criar confronto durante o jantar. Jéssica? Ele chamou. Espera. Jéssica se virou, assustada. O que você está fazendo aqui? Vim por causa da mãe, Felipe disse, descendo os degraus em direção a ela. O que você está fazendo com ela? Você se lembra de como a mãe nos criou? O rosto de Jéssica endureceu. Não finge que é tão correto, Felipe. Mãe está rica e escondendo. Você quer a sua parte tanto quanto eu. Eu nunca pedi nada à mãe, Felipe retrucou. Me sustento sozinho, mas a mãe te deu dinheiro para abrir a boutique. A mãe pagou todo o seu casamento e agora você quer roubar a casa dela também? A voz de Jéssica subiu. Mãe é mais velha. Não precisa de uma casa tão grande. Estou só ajudando a administrar os bens dela. Felipe balançou a cabeça lentamente. Você sabe exatamente o que está fazendo. Se não parar, vai perder a mãe para sempre. Jéssica se virou sem dizer mais nada. Tiago pegou o braço dela e a puxou para o carro, lançando a Felipe um olhar de pura hostilidade.
Fiquei dentro, escondida atrás da janela de Cristina, envolta na escuridão, observando meus 2 filhos enfrentando um ao outro. Meus olhos ardiam com lágrimas. A mão de Cristina pousou no meu ombro. Não fique triste, ela disse baixinho. A gente vai lutar até o fim. 2 dias depois, numa sexta-feira de manhã, meu celular tocou. Era minha vizinha, Dona Lourdes, uma mulher de 70 anos que morava ao lado há 20 anos. Vera, ela disse, a voz cheia de preocupação e curiosidade. Ouvi uma coisa estranha. Estão dizendo que você não faliu de verdade, que está escondendo 20 milhões de reais e se recusando a dividir com os seus filhos. É verdade isso? Forcei surpresa na voz. Quem foi que te disse isso? Ah, todo mundo está comentando, minha filha. Parece que sua filha mencionou para algumas amigas. A história está rodando o bairro todo. Meu estômago afundou. Alguém estava espalhando mentiras. Ou pior, alguém estava vazando a verdade. Agradeci a Dona Lourdes e desliguei. Imediatamente liguei para Cristina e Sérgio, pedindo uma reunião de emergência. 1 hora depois, estávamos sentados na minha cozinha. Sérgio tinha uma expressão séria. Tem um vazamento, ele disse. Alguém próximo a você está repassando informações para Jéssica e Tiago. Cristina franziu a testa. Pode ser alguém da antiga empresa ou qualquer um que soubesse da venda. Sérgio tirou um bloco de notas. Veja o que vamos fazer. Vou criar um documento falso, um memorando interno, dizendo que Vera transferiu 10 milhões de reais para uma conta em banco no exterior. Vou imprimir 3 cópias. Cada cópia terá um número de identificação diferente, impresso pequeno no canto inferior. Cópia A, cópia B, cópia C. Vamos dar cada cópia para uma pessoa diferente. A versão que vazar para Jéssica vai nos dizer exatamente quem é o traidor. Concordei devagar. Para quem vamos dar? Sérgio anotou 3 nomes. Sabrina Cardoso, sua ex-assistente, 40 anos. Trabalhou no escritório por anos. Wagner Mendes, o contador da empresa, 45 anos, cuidava de todos os seus registros financeiros. E Rosana Magalhães, sua amiga da faculdade, 50 anos. Você confia nela, certo? Hesitei. Eu pensava que sim. Esse é o ponto, Cristina disse. Precisamos testar todo mundo. Sérgio preparou os documentos naquela tarde. 3 memorandos idênticos, cada um afirmando que eu tinha movido secretamente 10 milhões de reais para o exterior. A única diferença eram os números minúsculos no canto. Cópia 1 para Sabrina, cópia 2 para Wagner, cópia 3 para Rosana. Ele os entregou pessoalmente, dizendo a cada um que era uma informação financeira confidencial que precisavam analisar. Agora, Sérgio disse quando voltou à minha casa naquela noite. Esperamos 3 dias. Se Jéssica ou Tiago mencionarem uma conta no exterior, saberemos exatamente quem te vendeu. Fiquei sentada na mesa da cozinha naquela noite, encarando o celular, me perguntando qual das 3 pessoas em quem eu havia confiado ia me trair, e se ainda sobraria alguém para confiar quando tudo isso acabasse. 3 dias depois, numa segunda-feira de manhã, meu celular tocou. O nome de Jéssica piscou na tela. Atendi. Mãe, ela disse, a voz afiada e acusatória. Você tem uma conta no exterior? Está escondendo 10 milhões de reais? Forcei um tom de pânico na voz. O quê? Onde você ouviu isso? Todo mundo está falando, mãe. As pessoas estão comentando. Você esteve me mentindo esse tempo todo? Quem te contou isso? Eu perguntei. Jéssica não respondeu. A ligação caiu. Liguei imediatamente para Sérgio. A notícia falsa circulou. Jéssica sabe da conta no exterior. Ótimo, Sérgio disse. Agora sabemos quem é o vazamento. Vou verificar os documentos. Em menos de 1 hora, Sérgio confirmou. Cópia número 1. A versão entregue a Sabrina Cardoso tinha sido fotografada. Alguém enviou a imagem para Tiago, que mostrou para Jéssica. Sérgio e eu combinamos de encontrar Sabrina no escritório dele naquela tarde. Quando ela chegou, parecia pequena e assustada. Sabrina tinha 40 anos, era magra, com olhos cansados. Tinha trabalhado como minha assistente administrativa por 10 anos antes de a empresa ser vendida. Eu soubera que ela estava com dificuldade para encontrar emprego desde então. Senhora Castilho, ela disse, a voz tremendo. Sinto muito. Sérgio gesticulou para uma cadeira. Sente-se, Sabrina. Sabrina se sentou, as mãos entrelaçadas no colo. Tiago Machado entrou em contato com você, não foi? Sérgio disse.
Sabrina assentiu, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Ele me deu 5.000 reais. Disse que só precisava saber sobre as finanças da senhora. Disse que a senhora estava escondendo o dinheiro dos filhos e que não era justo. Eu precisava do dinheiro. Perdi o emprego no ano passado. Estou atrasada no aluguel. Tenho dívidas no cartão. Pensei que não ia prejudicar ninguém. Sinto muito. Fiquei olhando para ela. Sabrina tinha sido leal por uma década. Me trazia café toda manhã. Lembrava do meu aniversário. E Tiago tinha comprado essa traição por 5.000 reais. Você entende que isso é um crime, Sabrina? Sérgio perguntou. Sabrina soluçou. Eu sei. Sinto muito. Faço o que for necessário. Testemunho, falo a verdade. Por favor, não apresente queixa-crime. Não posso ir presa. Vou perder tudo. Sérgio tirou o celular e começou a gravar. Diga seu nome e repita o que nos contou. Sabrina repetiu tudo. Como Tiago tinha entrado em contato, oferecido dinheiro, pedido informações financeiras confidenciais a meu respeito. Sérgio a fez assinar um depoimento, comprometendo-se a testemunhar se necessário. Quando ela saiu, fiquei sentada no escritório de Sérgio, me sentindo oca. Mais uma pessoa em quem eu havia confiado. Mais uma traição. Vera, Sérgio disse com cuidado. Agora temos tudo o que precisamos. Naquele fim de semana, sábado e domingo, Cristina, Felipe, Sérgio e eu nos reunimos na minha cozinha para a reunião final de estratégia. Sérgio abriu uma pasta espessa sobre a mesa. Dentro estavam 5 peças-chave de evidência. Primeiro, ele disse, a gravação de 8 minutos da Casa dos Machado, prova clara e inegável de conspiração. Segundo, extratos bancários mostrando 150.000 reais roubados da sua conta por meio de assinaturas falsificadas. Terceiro, o depoimento de Felipe e a mensagem de texto que Jéssica enviou no ano passado, tentando recrutá-lo. Quarto, a confissão assinada de Sabrina Cardoso, confirmando que Tiago pagou 5.000 reais por informações confidenciais. Quinto, o contrato de venda da empresa, provando que você tem 20 milhões de reais, o que contradiz a sua suposta falência. Sérgio me olhou. Temos provas suficientes para ganhar no tribunal, mas acho que devemos confrontá-los primeiro. Dar a Jéssica uma chance de admitir o que fez. Cristina assentiu. Vou organizar um jantar formal aqui na minha casa no próximo sábado. Convidamos Jéssica, Tiago, Walter e Neuza. Apresentamos as evidências com calma e clareza. Pedimos que se expliquem. E se eles se recusarem? Eu perguntei. Então, na segunda-feira de manhã, a gente entra com ação judicial, Sérgio disse. Processos cíveis por roubo e fraude e possivelmente criminais por falsificação. Felipe estendeu a mão e apertou a minha. Vou estar com você, mãe. Olhei ao redor da mesa para as 3 pessoas que ainda estavam do meu lado. Minha irmã, meu filho, meu advogado. Tudo bem, eu disse baixinho. Vamos fazer isso. Sérgio começou a detalhar o plano. Sábado à noite, na casa de Cristina, ambiente formal. Apresentaríamos cada prova uma a uma. Daríamos a eles a chance de responder. Se continuassem mentindo, deixaríamos claro que estávamos preparados para partir para a justiça. Você está pronta para isso? Cristina me perguntou. Respirei fundo. Estou pronta. Mesmo que signifique perder minha filha para sempre, não vou deixar que me roubem. O sábado à noite chegou frio e limpo. Fui de carro para a casa de Cristina com Felipe ao meu lado, sem que nenhum de nós falasse muito. Quando chegamos, vi o carro de Sérgio já estacionado na frente. A sala de jantar parecia diferente desta vez. A mesa comprida ainda estava lá, mas as velas quentes tinham sumido. Em vez disso, uma luz branca e crua inundava o ambiente, criando sombras duras. Parecia menos um jantar e mais uma audiência. Cristina tinha arranjado os lugares propositalmente. De um lado da mesa sentávamos nós 4. Eu, Cristina, Felipe e Sérgio. Do outro lado ficavam Jéssica, Tiago, Walter e Neuza. Jéssica usava uma blusa branca impecável, as mãos firmemente cruzadas no colo. O rosto estava tenso, preocupado. Tiago estava ao lado dela num terno cinza, o maxilar apertado. Walter e Neuza ficaram na ponta, calados, trocando olhares rápidos de tempos em tempos. Ninguém tinha tocado nos copos d'água que Cristina havia servido. Cristina se levantou à cabeceira da mesa. Quando falou, a voz era fria e pausada. Obrigada por virem esta noite.
Sei que conversamos sobre o empréstimo de 3 milhões de reais no nosso último jantar, mas esta noite vamos falar sobre esse empréstimo e sobre muitas outras coisas. Ela se abaixou e pegou uma pasta grossa do chão ao lado da cadeira. Colocou-a sobre a mesa com uma batida deliberada e empurrou em direção a Jéssica e Tiago. Isso, Cristina disse, é o extrato bancário da minha irmã Vera. Gostaria que alguém me explicasse essas 3 transferências. Sérgio se inclinou para a frente e abriu a pasta. Apontou para 3 linhas destacadas no documento. Transferência 1. Sérgio disse, a voz calma e profissional. 15 de março de 2022. 50 mil reais transferidos da conta poupança secundária de Vera Castilho para uma conta em nome de Jéssica Castilho Machado. Ele desceu o dedo pela página. Transferência 3 de setembro de 2022. Outros 50 mil reais. As mesmas contas. O dedo desceu novamente. Transferência 3. 28 de abril de 2023. Mais 50 mil reais. Total de 150 mil reais. Sérgio olhou para Jéssica. Essas transferências foram feitas da conta da sua mãe para a sua, senhorita Machado. As assinaturas de autorização nos formulários são falsificadas. Não são de punho da sua mãe. Você gostaria de explicar como isso aconteceu? O rosto de Jéssica ficou branco. Ela ficou olhando para os papéis como se pudessem desaparecer. Eu não sei. A voz de Cristina cortou o silêncio. Não sabe. Então, como 150 mil reais foram parar na sua conta pessoal? As mãos de Jéssica começaram a tremer. Talvez tenha sido algum engano. Um erro do banco. Eu não... De repente, Tiago empurrou a cadeira para trás e se levantou. A voz alta e raivosa. Isso é uma armação. Vocês estão fabricando provas para nos prejudicar. Esses documentos podem ser falsos. Sérgio não levantou a voz. Simplesmente olhou para Tiago com olhos calmos e firmes. São registros oficiais certificados pelo banco, Sr. Machado. O banco os forneceu em resposta a uma autorização judicial. Se quiser, posso te passar o contato do departamento jurídico do banco agora mesmo, e você pode ligar para confirmar a autenticidade. O rosto de Tiago ficou vermelho. Ele abriu a boca, depois a fechou. Lentamente, voltou a se sentar, as mãos apertando a borda da mesa. Do outro lado, Walter Machado olhava fixo para o prato. Neuza Machado tinha os lábios comprimidos numa linha fina. Nenhum dos dois disse uma palavra. Olhei para minha filha. Jéssica não encontrava meu olhar. Ficou encarando os extratos, o rosto pálido, a respiração contida. Felipe estava ao meu lado, olhando para a irmã com uma expressão de pura decepção. O silêncio na sala estava sufocando. Por fim, Cristina falou de novo, a voz cortando a tensão. Ainda não terminamos, ela disse. Tem mais. Sérgio alcançou o notebook e o abriu sobre a mesa. A tela brilhou na luz crua do ambiente. Vou reproduzir algo para todos, ele disse baixinho. Clicou em um arquivo. Por um momento, só havia estática. Depois, vozes preencheram a sala. A voz de Neuza Machado veio primeiro. Afiada, inconfundível. Sua sogra está podre de rica. Essa casa vale mais de 2 milhões de reais. Você precisa fazer ela assinar uma procuração. Fala que você está pegando dinheiro emprestado temporariamente. Depois vende. Depois da venda, a gente divide em 5 partes. Meus 3 filhos, você e Jéssica, 400 mil cada. A voz mais grossa de Walter Machado veio em seguida. Arruma um advogado separado. Não deixa ela saber. Fala que é papelada para um empréstimo bancário. A voz de Tiago. Já entrei em contato com alguém. Podemos ter a documentação pronta na semana que vem. Uma pausa. Depois a voz de Jéssica. Hesitante, mas audível. E se mãe desconfiar de alguma coisa? Neuza de novo, com um tom de quem dispensa a preocupação. Ela é mais velha, fácil de enganar. Chora um pouquinho, diz que precisa de dinheiro urgente. Ela vai assinar. E por fim, a voz de Jéssica, mais uma vez. Tudo bem. A gravação terminou. A sala afundou em silêncio absoluto. Fiquei perfeitamente imóvel, observando o rosto da minha filha. Ela parecia estar passando mal. Tiago saltou da cadeira, a cadeira raspando alto contra o assoalho. Isso é armadilha. Vocês nos gravaram ilegalmente. Isso não vai se sustentar em lugar nenhum. Cristina nem piscou. A voz dela permaneceu fria e controlada. Estávamos em área onde qualquer pessoa poderia passar, fora da casa dos seus sogros.
E vocês estavam discutindo uma conspiração criminosa. Pela legislação brasileira, essa gravação é perfeitamente válida como prova. Walter finalmente ergueu os olhos, mas só para olhar fixo para a mesa. Neuza ficou paralisada, o rosto sem cor. Nenhum dos dois tentou negar o que todos tinham acabado de ouvir. E tem mais, Cristina disse. Ela puxou outro documento da pasta e deslizou pela mesa. Era uma folha única, com firma reconhecida e a assinatura de Sabrina Cardoso no final. Cristina leu em voz alta. Eu, Sabrina Cardoso, confirmo que Tiago Machado me pagou R$ 5.000 em dinheiro para que eu fornecesse informações financeiras confidenciais a respeito de Vera Castilho. Obtive essas informações por meio do cargo que ocupei anteriormente como assistente administrativa da senhora Castilho. Cristina ergueu os olhos para Jéssica. Essa mulher trabalhou para sua mãe por 10 anos. Seu marido a subordinou para espionar a própria sogra. O rosto de Jéssica desmoronou. Mãe, ela sussurrou, com as lágrimas escorrendo. Ainda não terminamos, Cristina interrompeu. Felipe tirou o celular. A mão tremia levemente enquanto virava a tela para Jéssica. Na tela estava a conversa de mensagens de mais de 1 ano atrás. Você é tão idiota, Felipe. Mãe está escondendo dinheiro e você nem sabe. Vai se arrepender. A voz de Felipe era baixa, mas ecoou pela mesa. Isso foi o que você me mandou no ano passado, Jéssica, depois de ligar para me convencer a pressionar a mãe a dividir os bens antecipadamente. Eu disse não. Disse que a mãe tinha o direito de fazer o que quisesse com o próprio dinheiro, e você me mandou isso. Me chamou de idiota por me recusar a trair a nossa mãe. Jéssica cobriu o rosto com as 2 mãos, os ombros sacudindo de choro. Tiago estendeu a mão e apertou o braço dela, mas o próprio rosto tinha ficado pálido. Parecia encurralado. Walter Machado soltou um suspiro longo e pesado. Neuza Machado olhava fixo para o prato intacto, os lábios comprimidos. Cristina recostou na cadeira. Quando falou de novo, a voz estava quieta, mas afiada. Então, Jéssica, você ainda quer ser a garantidora desse empréstimo de R$ 3 milhões? Ou estava só planejando usar isso para tomar a casa da sua mãe? Ninguém respondeu. O silêncio se estendeu e se estendeu, espesso e sufocante, até eu achar que ia gritar só para quebrá-lo. Mas não gritei. Fiquei ali sentada, observando minha filha chorar, e não senti absolutamente nada. Me levantei. A cadeira raspou no assoalho de madeira de Cristina, o som cortante no silêncio. Todo mundo se imobilizou. Olhei direto nos olhos de Jéssica. Ela ainda estava chorando, com marcas de maquiagem escorrendo pelo rosto, mas eu não senti pena nenhuma. Coloquei as 2 mãos sobre a mesa. Jéssica, eu disse. A voz me tremia, mas forcei cada palavra a sair com clareza. Preciso que você me ouça agora. Ela ergueu os olhos, os lábios tremendo. Tiago tentou segurar a mão dela, mas ela se afastou. Eu tinha 27 anos quando te tive, continuei. Seu pai e eu estávamos apenas começando. Larguei meu trabalho como professora para ficar em casa porque acreditávamos que a mãe devia estar presente para o filho. Troquei as suas fraldas. Passei noites acordada quando você estava com febre. Ensinei você a ler, a andar de bicicleta, a acreditar em si mesma. Cristina ficou perfeitamente imóvel ao meu lado. Felipe assistia do outro lado da mesa. Sérgio tinha fechado o notebook. Quando seu pai nos deixou 3 anos atrás, eu tinha 59 anos e estava sozinha. Você tinha 32 anos, Jéssica. Tinha a sua boutique, seu marido, a sua vida. Eu não pedi que você cuidasse de mim. Não pedi que você abrisse mão de nada. Vendi a empresa para finalmente descansar. Mãe, por favor, Jéssica sussurrou. Não, eu disse, mais alto agora. Você não vai me interromper. Você teve a sua vez quando falsificou minha assinatura 3 vezes. Você teve a sua vez quando roubou R$ 150 mil da minha poupança. Você teve a sua vez quando estava sentada naquela casa e concordou com os pais do Tiago que iam me enganar para que eu assinasse a minha casa. Walter se mexeu na cadeira. Neuza olhava fixo para o prato. Tiago mantinha o maxilar apertado, mas não disse nada. Eu te dei R$ 60 mil para abrir a boutique, continuei. Paguei pelo seu casamento. Nunca pedi nada de volta. Confiei em você. Te amei. E você me pagou planejando tomar tudo o que me restava. A garganta queimava, mas eu não parei. Você sabe o que é isso? Perguntei, a voz quebrando. Ouvir a própria filha concordar em roubar a sua casa. Ouvir uma gravação em que você não diz nada. Nada.
quando me chamam de velha fácil de enganar. Você não tentou me defender, Jéssica. Você só disse, tudo bem. Ela soluçou com mais força. Sinto muito. Sinto tanto, tanto. Eu não quis. Quis sim, eu disse. Quis cada palavra. Quis cada real. E agora só está arrependida porque foi pega. Olhei para Tiago. Você pagou Sabrina Cardoso por informações privadas sobre mim. Sussurrou para a minha filha assinar uma garantia falsa para poder tomar a minha casa. Você é um ladrão e um mentiroso. Tiago ficou vermelho, mas se manteve em silêncio. Voltei os olhos para Jéssica. Eu te criei para ser honesta, para ser gentil, para respeitar as pessoas. Não sei quem você se tornou, mas não é a filha que eu me lembro. Cristina estendeu a mão e apertou a minha. Na segunda-feira, eu disse me endireitando, Sérgio vai entrar com a ação judicial. Temos a gravação, temos os extratos, temos a confissão de Sabrina, temos o depoimento de Felipe. Você pode nos enfrentar no tribunal se quiser, mas vai perder. Jéssica tentou falar, mas não saiu nada. Acabou, eu disse baixinho. Acabou de fingir, acabou de perdoar, acabou de ser sua mãe, se é isso que significa. O quarto estava em silêncio. Eu ouvia a casa assentar, o zumbido distante da geladeira na cozinha de Cristina. Este jantar acabou. Cristina anunciou se levantando. Jéssica, Tiago, Walter, Neuza, podem ir embora. Ninguém se mexeu por um longo momento. Então, Tiago empurrou a cadeira para trás, ajudou Jéssica a se levantar e a guiou em direção à porta. Walter e Neuza o seguiram sem dizer uma palavra. Quando a porta da frente se fechou, afundei de volta na cadeira. Felipe veio até mim e colocou o braço em volta dos meus ombros. Cristina me serviu um copo d'água. Você fez a coisa certa, Sérgio disse com gentileza. Acenei com a cabeça, mas não consegui falar. Eu tinha acabado de perder minha filha e sabia no fundo do coração que nunca mais a teria de volta. Uma semana tinha passado desde o confronto na casa de Cristina. Eu estava sentada na minha mesa da cozinha, separando a correspondência, quando vi o envelope, papel grosso cor de creme, selo oficial, Tribunal de Justiça. Minhas mãos tremeram enquanto abria. Citação. Ação Civil. Jéssica Machado e Tiago Machado, autores versus Vera Castilho, ré. Li a petição 2 vezes. Eles estavam me processando. Minha filha estava me processando. O documento listava as reivindicações com clareza. Divisão dos 20 milhões de reais arrecadados com a venda da Castilho Artigos de Couro, alegando que, como herdeira de Wilson, Jéssica tinha direito à metade. Uma declaração de que eu, Vera Castilho, com 62 anos, não teria capacidade mental para administrar minha própria situação financeira. Nomeação de Jéssica Machado como minha curadora legal, com controle total sobre minhas contas, investimentos e bens. Olhei para as palavras até elas ficarem embaralhadas. Queriam tomar tudo. Queriam me declarar incapaz. Liguei para Sérgio imediatamente. Eles me processaram. Eu disse, a voz tensa. Eu esperava por isso. Sérgio respondeu com calma. Vera, não entre em pânico. Vamos entrar com uma ação contra eles. Prepara os documentos até o fim da semana. Do que estamos nos processando? Eu perguntei. De tudo, ele disse. Roubo, fraude, difamação, conspiração. E vamos pedir uma medida para bloquear o acesso de Jéssica a qualquer conta com o seu nome. 3 dias depois, Sérgio protocolou nossa ação no mesmo tribunal. A petição nomeava Jéssica Machado, Tiago Machado, Walter Machado e Neuza Machado como réus. Nossas alegações eram detalhadas. Restituição dos R$ 150 mil roubados por meio de assinaturas falsificadas. Indenização por difamação, baseada no boato falso de que eu estava escondendo 20 milhões de reais. Acusações de conspiração para cometer fraude. Especificamente, o esquema para se apropriar da minha casa de 2 milhões de reais. Uma medida definitiva proibindo Jéssica de acessar minhas contas financeiras. O tribunal aceitou as 2 ações. A juíza marcou a data do julgamento para 7 de janeiro de 2025, 2 meses à frente. A espera foi insuportável. Novembro foi passando para dezembro. As festas de fim de ano vieram e foram. Passei o Natal em silêncio com Felipe e Cristina. As festas pareceram vazias. Jéssica me mandou mensagem atrás de mensagem, dezenas delas, pedindo perdão, pedindo para conversar, dizendo que me amava.
Nunca respondi. Felipe ficou comigo na cidade, trabalhando de casa no quarto de hóspedes. Preparava o jantar, caminhava comigo à tarde e nunca uma vez sugeriu que eu me reconciliasse com a irmã. Cristina vinha de carro 2 vezes por semana, revisava documentos com Sérgio e se certificava de que eu estava me alimentando. Em meados de dezembro, me deparei com Jéssica no mercado perto de casa. Ela estava na seção de hortifruti, com uma cesta no braço, me encarando. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos. "Mãe", ela disse, se aproximando. "Por favor, a gente pode só conversar? Fale com o meu advogado", eu disse friamente. "É por lá que nos comunicamos." Me virei e fui embora. Atrás de mim, eu ouvi ela chorar. O peito doeu, mas eu não olhei para trás. Continuei andando, passando pelas maçãs, pelo pão, pelos caixas, até sair para o ar frio de dezembro. Sérgio trabalhou sem descanso. Preparou um dossiê completo com cada prova. A gravação de 8 minutos da casa dos Machado, os extratos bancários mostrando as transferências falsificadas, a confissão com firma reconhecida de Sabrina Cardoso, as mensagens de Felipe e de Jéssica e o contrato de venda dos 20 milhões de reais, provando que eu não estava falida nem era incapaz. Montou uma lista de testemunhas: Cristina Castilho, Felipe Castilho, Sabrina Cardoso e Wagner Mendes, o contador da empresa, que tinha trabalhado com Wilson por 15 anos e podia confirmar que as assinaturas nos formulários não eram minhas. Na manhã de 7 de janeiro de 2025, acordei antes do amanhecer. Tomei banho, sequei o cabelo e vesti um terno preto que tinha comprado especialmente para esse dia. Me olhei no espelho. O rosto estava marcado e cansado, mas os olhos estavam firmes. Hoje, eu iria enfrentar minha filha no tribunal. A sala de audiências era imponente, com painéis de madeira escura e a tribuna elevada da juíza. Entrei ao lado de Sérgio com Cristina e Felipe logo atrás. Do outro lado do corredor, vi Jéssica sentada ao lado de Tiago. Atrás deles, Walter e Neuza Machado, calados e rígidos. O advogado de Jéssica estava de pé perto da mesa dos autores. Giovanni Brandão tinha 55 anos. Cabelo prateado, um terno azul marinho caro e um sorriso confiante que me enojou. A juíza Adriana Brito entrou. Tinha 62 anos, cabelo curto e branco, olhos afiados por trás de óculos sem aro. Todos se levantaram quando ela subiu à tribuna. Ela pegou o martelo e bateu uma vez. Está aberta a audiência. Processo número 24, CV 8831, Jéssica Castilho Machado versus Vera Castilho. Advogados, podem fazer as alegações de abertura. Doutor Brandão, o senhor primeiro. Giovanni Brandão se levantou, abotoando o paletó. Sorriu para a juíza, depois se virou para a sala. Meritíssima, ele começou, com fluidez. Minha cliente, Jéssica Machado, é uma filha dedicada. A senhora Castilho vendeu recentemente a empresa do saudoso marido por 20 milhões de reais. É uma quantia expressiva. Minha cliente está profundamente preocupada com o fato de que sua mãe, aos 62 anos, pode não ter a clareza mental necessária para administrar tamanha riqueza. A senhora Castilho é vulnerável a fraudes, a manipulações, a decisões financeiras equivocadas. Fez uma pausa para dar efeito. Jéssica não quer o dinheiro da mãe. Ela quer protegê-lo. Está pedindo a este tribunal que a nomeie curadora financeira, para que o patrimônio da sua mãe permaneça seguro. Senti minhas mãos fecharem em punhos. Giovanni continuou. Além disso, meritíssima. A senhora Castilho recentemente mentiu para minha cliente, alegando ter perdido todo o dinheiro em uma disputa judicial e estar à beira da falência. Essa situação causou à minha cliente sofrimento emocional e danos à sua reputação. Sérgio saltou da cadeira. Objeção meritíssima. Não há absolutamente nenhuma prova de que a senhora Castilho não tem capacidade mental. A juíza Brito assentiu. Deferida. Doutor Brandão, atenha-se aos fatos. Giovanni inclinou a cabeça levemente e se sentou. Sérgio se levantou e caminhou até o centro da sala. A voz era calma, mas firme. Meritíssima. Este não é um caso de uma filha tentando proteger a mãe. Este é um caso de roubo, fraude e ganância. Provaremos que a senhorita Machado roubou 150 mil reais da conta poupança de sua mãe por meio de assinaturas falsificadas.
Provaremos que ela conspirou com seu marido e os sogros para se apropriar da casa de 2 milhões de reais de sua mãe. Ele gesticulou para a mesa onde nossas provas estavam em pastas organizadas. Temos 5 peças-chave de evidência. Extratos bancários mostrando transferências não autorizadas. Uma gravação de 8 minutos dos réus, planejando o roubo da casa da senhora Castilho. Uma confissão com firma reconhecida de uma testemunha que foi subornada, mensagens de texto provando a intenção criminosa e depoimento do filho da senhora Castilho. A juíza Brito se inclinou para a frente. Quero ouvir essa gravação. Sérgio assentiu. Com certeza meritíssima. Foi até o notebook na nossa mesa, conectou-o às caixas de som da sala de audiências e deu play. As vozes preencheram a sala. O tom agudo e cortante de Neuza Machado, as instruções graves de Walter Machado, as garantias suaves de Tiago e então, inconfundivelmente, a voz de Jéssica. Essa casa vale mais de 2 milhões de reais. A gente divide em 5 partes, 400 mil cada. Precisamos de um advogado particular, alguém que consiga preparar a procuração sem levantar suspeita. Já entrei em contato com alguém. E se ela desconfiar? Ela é mais velha, fácil de enganar. Tudo bem? Observei Jéssica do outro lado da sala, cabeça baixa, os ombros sacudindo. Ela estava chorando. A expressão da juíza Brito ficou mais sombria. Ela se virou para Jéssica. Senhorita Machado, ela disse com firmeza. Essa é a sua voz nessa gravação? Jéssica se levantou devagar, enxugando os olhos. Sim, meritíssima. Mas eu estava sendo pressionada pela família do meu marido. Eles... Você terá a chance de testemunhar, a juíza Brito interrompeu. Sente-se. Jéssica afundou de volta na cadeira. Giovanni Brandão se inclinou e sussurrou algo para ela. A juíza Brito bateu o martelo. Vamos fazer uma pausa de 30 minutos antes do depoimento das testemunhas. Audiência suspensa. Todos se levantaram. Soltei um longo suspiro trêmulo. Sérgio se virou para mim. Está indo bem, ele disse baixinho. Assenti, mas não consegui falar. Do outro lado da sala, Jéssica ergueu os olhos para mim. Nossos olhares se cruzaram por apenas 1 segundo. Depois, ela desviou o olhar. 30 minutos depois, voltamos para nossos lugares. A juíza Brito bateu o martelo. Vamos retomar com o depoimento das testemunhas. Dr. Vasconcelos, chame a primeira. Sérgio se levantou. Chamo Felipe Castilho. Meu filho foi até a tribuna, prestou compromisso de dizer a verdade e se sentou, olhando diretamente para Jéssica. Senhor Castilho, Sérgio perguntou, sua irmã entrou em contato com você a respeito das finanças de sua mãe? Felipe assentiu. Sim. No agosto passado, Jéssica me ligou. Disse que mãe estava planejando doar todo o dinheiro e que eu deveria pressioná-la a dividir entre nós dois. Disse que, se eu não ajudasse, ia perder tudo. Eu me recusei. Disse que mãe tinha o direito de decidir o que fazer com o próprio dinheiro. Sérgio ergueu o celular. E ela te enviou alguma mensagem depois dessa ligação? Sim, Felipe disse baixinho. Ela me escreveu. Você é tão idiota, Felipe. Mãe está escondendo dinheiro e você nem sabe. Vai se arrepender. Obrigado. Sem mais perguntas. Em seguida, Cristina prestou depoimento. Estava calma, segura, a advogada aposentada em cada gesto. Senhorita Castilho? Sérgio perguntou. Jéssica entrou em contato com a senhora antes da venda da empresa? Sim, Cristina disse. Ela me ligou 2 vezes. Nas 2 ocasiões, perguntou sobre o testamento, sobre como o dinheiro seria dividido, se Vera tinha outros bens. Nenhuma vez perguntou como a mãe estava se sentindo depois de perder o marido. Sérgio a agradeceu e chamou Sabrina Cardoso. Sabrina caminhou lentamente até a tribuna, os olhos vermelhos. Olhou para Jéssica, depois para mim, e começou a chorar. Sabrina, Sérgio disse com gentileza. Por favor, conte ao tribunal o que aconteceu. Sabrina enxugou os olhos. Tiago Machado entrou em contato comigo. Disse que me pagaria 5 mil reais se eu entregasse cópias dos documentos financeiros da senhora Castilho. Eu estava desempregada. Precisava do dinheiro. Sinto muito. Tirou um cheque dobrado do bolso. Este é o cheque que ele me deu. 5 mil reais. Sérgio o apresentou como prova. Depois foi a vez de Jéssica. Ela foi até a tribuna em passos lentos, o rosto pálido. Giovanni Brandão a tinha orientado, mas eu conseguia ver que ela estava apavorada.
Sérgio não perdeu tempo. Senhorita Machado, a senhora reconhece esses extratos bancários? Jéssica olhou para eles. Sim. A senhora vê essas 3 transferências, 50 mil reais cada. Agosto de 2022, fevereiro de 2023, outubro de 2023. Todas da conta de sua mãe para a sua. A senhora autorizou essas transferências? Jéssica hesitou. Eu não me lembro de ter assinado nada. A voz de Sérgio ficou mais firme. A senhora não se lembra de ter transferido 150 mil reais? Meu marido me pressionou. Ele usou força física para obrigá-la a assinar? Não. Mas, então a senhora participou de livre vontade. Jéssica começou a chorar. Eu estava com medo. A família dele. Sérgio a interrompeu. Senhorita Machado, na gravação que ouvimos, a senhora escutou o plano da sogra para enganar sua mãe e tomar a casa dela, e disse, tudo bem, correto? Jéssica soluçou. Eu não sabia o que mais dizer. A senhora poderia ter dito não. Poderia ter avisado sua mãe, mas não o fez, sem mais perguntas. Jéssica voltou tropeçando para a cadeira, ainda chorando. A juíza Brito abriu a garganta. Estou pronta para anunciar minha decisão. A sala ficou em silêncio. Quanto à alegação dos autores de que a senhora Castilho não tem capacidade mental, não encontro nenhuma prova que sustente isso. A senhora Castilho demonstrou inteligência e lucidez ao testar a lealdade de sua filha. A alegação é indeferida. A juíza olhou para Jéssica. Quanto à ação contrária, as provas são esmagadoras. Senhorita Machado, você está ordenada a restituir 150 mil reais mais juros no prazo de 30 dias. Estou encaminhando este caso ao Ministério Público para análise de possível ação criminal por falsificação e conspiração para cometer fraude. O rosto de Jéssica ficou branco. Quanto à difamação, a senhora Castilho receberá uma indenização de 25 mil reais em danos morais. A voz da juíza Brito ficou firme. Por fim, estou emitindo uma medida restritiva permanente. A senhorita Machado e o senhor Machado estão proibidos de entrar em contato com a senhora Castilho ou de acessar suas contas financeiras sob qualquer hipótese. Ela levantou o martelo. Processo encerrado. O martelo bateu. Jéssica desabou em soluços. Tiago a envolveu nos braços. Walter e Neuza se levantaram em silêncio e saíram do tribunal sem dizer uma palavra. Me levantei devagar. Sérgio tocou meu ombro. Você ganhou. Assenti, mas não senti nada. Só um vazio imenso e profundo. O vento da tarde fora do tribunal estava cortante. Fiquei parada nos degraus com Cristina e Felipe ao meu lado. Sérgio apertou minha mão, sorrindo. Uma vitória completa, Vera. Sorri, mas foi um sorriso amargo. Ganhei a causa, eu disse baixinho, mas perdi minha filha. Cristina apertou meu braço. Felipe desviou o olhar. Do outro lado da praça, vi Jéssica saindo pelas portas. Os olhos estavam inchados e vermelhos. Tiago caminhava ao lado, quieto. Ela ergueu os olhos e me viu. Por um momento ficamos apenas nos encarando. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo. Balancei a cabeça e me virei. Os dias depois do julgamento foram tranquilos. Voltei para a minha casa. Felipe ficou comigo por mais 2 semanas, trabalhando de casa, preparando jantares, se certificando de que eu estava comendo. Não falava muito, simplesmente ficava por perto. Numa tarde, peguei os álbuns de fotos antigos, sentei no sofá e fui folheando devagar. Jéssica, com 5 anos, usando um vestido rosa, segurando minha mão no parque. Jéssica, na formatura do ensino médio, sorrindo com o canudo na mão. Jéssica no dia do casamento, radiante no vestido branco, me dando um beijo no rosto. Chorei. Chorei pela menininha que costumava me ligar toda a noite antes de dormir. Chorei pela filha que pensei que conhecia. Me perguntei repetidas vezes, eu falhei com ela ou foi o dinheiro que a mudou? Ainda não sei a resposta. No início de fevereiro, tomei uma decisão. Liguei para Sérgio e disse que queria doar R$1 milhão para um fundo de apoio a mulheres vítimas de violência e abuso financeiro. Eu tive apoio, disse a ele. Tive você, Cristina, Felipe. Muitas mulheres não têm isso. Quero ajudá-las. Sérgio cuidou da documentação. Algumas semanas depois, o fundo realizou uma pequena cerimônia. Uma repórter de um jornal local me entrevistou. A manchete dizia: após vitória na justiça, viúva doa R$1 milhão para proteger mulheres vulneráveis.
Não fiz isso pelo reconhecimento. Fiz porque finalmente entendi o que Wilson sempre dizia: dinheiro só tem sentido quando vai além de você mesmo. No final de fevereiro, recebi uma mensagem. Ela chegou por meio de Felipe, que disse que Jéssica havia pedido para ele repassar. Ele me entregou o celular. Li devagar. Mãe, eu sei que você não vai responder, mas preciso dizer isso. Sinto muito. Fui gananciosa. Fui fraca. Deixei a família do Tiago me manipular e pensar que eu merecia o que era seu. Eu te traí. Te machuquei. Não espero que você me perdoe. Só preciso que saiba que estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Deixei Tiago. Estou na casa de uma amiga. Estou fazendo terapia. Estou tentando entender por que fiz o que fiz. Te amo. Sinto muito. Tanto. Li 2 vezes. Depois devolvi o celular a Felipe e fui para a cozinha. Me servi um copo d'água e fiquei parada diante da pia, olhando pela janela. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Felipe entrou em silêncio. Você vai responder? Balancei a cabeça. Não ainda. Talvez um dia. Mas não ainda. Ele assentiu. Tudo bem, mãe. No início de março, Cristina veio tomar chá. Sentamos perto da janela da sala. O sol estava mais quente agora. Lá fora, eu conseguia ver os primeiros brotos verdes começando a aparecer nas árvores. Cristina sorriu. Você está melhor. Assenti. Estou. Não feliz, mas mais leve. Ela tomou um gole de chá. Você fez a coisa certa, sabe? Se defender. Olhei pela janela. Os galhos balançavam suavemente na brisa. Tenho 62 anos, eu disse baixinho. Demorou muito para eu entender algumas coisas. Amor não se compra com dinheiro. Se respeitar significa se proteger, mesmo das pessoas que você ama. Colocar limites não é egoísmo, é sobrevivência. Cristina estendeu a mão e tomou a minha. Você sobreviveu, Vera. Você está livre. Respirei fundo. O ar tinha um cheiro leve de primavera. É, eu disse. Estou livre. Olhando para a minha história, vejo com clareza agora. Histórias de drama familiar como a minha acontecem quando confundimos amor com controle e dinheiro com segurança. Pensei que dar tudo garantiria lealdade. Errei. Se você está assistindo a isso e se perguntando se deve confiar cegamente ou testar as pessoas ao seu redor, aqui está o que aprendi. Não seja como eu. Não espere ter 62 anos para colocar limites. Não sacrifique sua dignidade esperando que os outros façam a coisa certa. Não deixe a culpa silenciar seus instintos quando algo não parece certo. Histórias como a minha sempre ensinam a mesma lição. Quem verdadeiramente te ama nunca vai te fazer escolher entre a sua paz e a ganância deles. Jéssica não nasceu vilã. Foi moldada pela pressão, pela fraqueza, pela tentação. Mas também aprendi que não sou responsável por salvar alguém que se recusa a se salvar. A minha fé me lembra que não somos chamados a ser tapetes. Somos chamados a ser guardiões sábios dos nossos recursos, dos nossos corações e dos nossos limites. Perdoar não significa continuar se deixando machucar. Significa soltar a amargura para poder se curar. Relatos de avós nem sempre são sobre biscoitos e abraços. Às vezes, são sobre sobreviver a uma traição e escolher a si mesmo quando mais ninguém vai escolher por você. Histórias de drama familiar raramente têm finais perfeitos, mas podem ter finais honestos. Também nos ensinam que a sabedoria tem um preço. E às vezes esse preço é abrir mão de quem pensávamos conhecer. Estou livre agora. Não porque ganhei um processo, não porque recuperei o dinheiro, mas porque finalmente aprendi que proteger a si mesmo não é traição. É o ato mais honesto que existe. E aprendi isso da forma mais difícil, olhando nos olhos da minha própria filha. Obrigada por me ouvir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.